Sabe, na vida da gente chega um momento em que é preciso fazer uma escolha fundamental. É um daqueles momentos em que o nosso destino começa a se desenhar e tudo, absolutamente tudo, se baseia em uma única decisão. A gente vai olhar para fora ou vai finalmente se voltar para dentro? E a resposta para essa pergunta muda tudo. Porque, olha, é bem ali, sabe, no centro silencioso da nossa própria mente que as grandes coisas realmente começam. Tudo, mas tudo mesmo que floresce aqui no mundo, primeiro tem que brotar no invisível, lá dentro. Só que tem um problema. Existe uma armadilha, e é uma em que quase todo mundo cai. É um hábito que desvia a gente do nosso próprio caminho e muitas vezes a gente nem percebe. É a tal da armadilha da comparação. E é sobre ela que a gente vai conversar um pouco. O que é essa armadilha, afinal? É aquela crença, sabe, de que se medir pelos outros é um bom termômetro para saber se a gente está evoluindo. Mas, na real, cada vez que a gente se compara, a gente se afasta um pouquinho da nossa própria essência. Toda vez que olhamos o sucesso de alguém com aquela pontinha de inveja ou de dúvida sobre nós mesmos, pronto, a gente está tirando o nosso universo do centro. E o preço que a gente paga por isso é bem alto. A primeira coisa que acontece, o foco vai embora. A mente fica toda dispersa, correndo atrás de metas e de expectativas que, no fundo, nem são nossas. E não para por aí. O coração também começa a se esvaziar. Aquela alegria genuína de construir a nossa própria jornada, ela vai dando lugar para um sentimento constante de que, poxa, tá faltando alguma coisa. E o resultado final disso tudo? A própria vida vai perdendo o sentido. É inevitável. Quando a gente vive com os olhos grudados no caminho dos outros, a nossa própria estrada, ela vai se apagando aos pouquinhos. Então, tá na hora de virar esse jogo, de retomar o nosso poder. É hora de resgatar aquele olhar para dentro e entender qual é a verdadeira referência que importa de verdade. E a única comparação que vale a pena, a única que realmente nos impulsiona para frente, é essa aqui, entre quem a gente era ontem e quem a gente escolhe ser hoje. Ponto. É uma jornada nossa, pessoal, e não uma corrida contra os outros. Tem uma frase do autor Walter Kaltenbach que eu acho incrível e que diz tudo. Ele fala que a felicidade é uma jornada íntima, uma estrada que só dá para percorrer de dentro para fora. É como se a alegria nunca fosse embora de verdade, sabe? Ela só adormece dentro da gente, esperando um momento de ser despertada. E vamos ser sinceros, esta ideia não tem nada de nova. A história tá cheia, mas cheia mesmo, de figuras que encontraram seu poder não olhando para os lados, mas sim mergulhando fundo dentro de si mesmas. A gente está falando de gente como Andrew Carnegie, Thomas Edison, Abraham Lincoln. Eles não viraram gigantes porque copiaram alguém. De jeito nenhum. Eles descobriram que o verdadeiro poder nasce quando a nossa mente se alinha com um propósito que vem de dentro. O Carnegie, por exemplo, que começou sem nada, pobre mesmo, é a prova viva disso. Agora, vamos pegar o caso do Thomas Edison. Mais de 10 mil tentativas que deram errado antes dele finalmente inventar a lâmpada elétrica. Para quem olhava de fora, parecia só uma coleção de fracassos, né? Mas por dentro a história era outra. Ele não desistiu porque ele sabia, ele sentia que cada um daqueles erros o estava levando para mais perto da luz. A fé dele não era no sucesso imediato. Era no processo, na jornada que ele estava trilhando por dentro. E o que dizer de Abraham Lincoln? Antes de virar aquele símbolo de superação que a gente conhece, o cara foi rejeitado, foi derrotado, foi humilhado. E não foi uma vez só não, foram várias. E por que ele continuou? Não era porque ele tinha alguma garantia de que ia dar certo. Ele continuou porque acreditava em algo que mais ninguém conseguia ver. Então, o ponto crucial é esse. O que todas essas pessoas tinham em comum não era a garantia do sucesso, mas sim uma fé inabalável em si mesmas. E olha, isso não é arrogância, é outra coisa. É como um pacto silencioso com o próprio destino, uma confiança profunda na força que a gente carrega aqui dentro. E a melhor parte é que essa mesma força vive dentro de cada um de nós. Muitas vezes ela está lá soterrada, debaixo de um monte de dúvida e de barulho que vem de fora. Então, a pergunta é, como a gente acessa essa força? Parece que tudo começa com uma única pergunta. Uma pergunta que tem o poder de verdade de virar a chave na nossa cabeça. É se perguntar, o que é que vive dentro de mim que o mundo ainda não viu? Quando a gente faz essa pergunta com sinceridade, de coração, a clareza começa a aparecer, a direção surge.
E a diferença entre ter o foco para fora e o foco para dentro é gigantesca. O foco externo paralisa a gente com a comparação, faz a gente ver só o que falta e viver preso no relógio dos outros. Agora, o foco interno, esse liberta. Liberta através do autoconhecimento, mostra a abundância que a gente já tem e, o principal, nos permite viver no nosso próprio tempo. É como diz o Walter Kaltenbach de novo. A felicidade é o eco da autenticidade. Pensa nisso. Não é um destino lá na frente que a gente precisa alcançar. É uma consequência, uma coisa natural que acontece quando a gente é fiel a quem a gente é. Ela simplesmente aparece quando a gente para de procurar lá fora aquilo que sempre esteve aqui dentro. Então talvez o caminho seja esse. Primeiro, silenciar um pouco as vozes que vêm de fora. Depois, caminhar num ritmo mais lento, mais nosso. E por fim, se olhar no espelho e reconhecer quem está ali de verdade, para além de toda comparação e de toda expectativa alheia. E tem uma coisa que é fundamental a gente lembrar sempre. O sucesso de outra pessoa não diminui a nossa luz. De jeito nenhum. A promoção de um colega de trabalho não rouba o nosso lugar no mundo. O poder de verdade não está em competir, mas sim em construir. O grande segredo não é vencer os outros, é superar a si mesmo. E se hoje, por acaso, o sentimento for de cansaço, de estar meio perdido, a resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. É só voltar. Voltar para o seu centro. Voltar para si. A felicidade está exatamente aí, onde ela sempre esteve, só esperando a gente parar de olhar tanto para fora para finalmente conseguir enxergá-la.